Às vezes você está ali em casa e diz, olha que paz. Depois acontece uma coisinha, pronto, tira toda a sua paz. O que era paz se transforma tudo em dor. E muitas das vezes, essas dores vêm que fica cicatriz. Muito forte. Mas quando você recebe, quando você está próximo de Deus, a sua cicatriz só te fortalece. É assim, eu mesmo, eu levei isso para mim. Eu acho que quando eu penso em fraquejar na minha fé, no que eu posso, o que eu tento aproximar de Deus, eu relembro tudo que eu passei, eu olho para as minhas cicatrizes, eu falo, epa, sem essa cicatriz, ou sem a minha conexão com Deus, sem minhas orações, sem minha fé, eu nem estaria aqui. Olá, queridos irmãos. Hoje damos continuidade ao programa Semeando a Fé da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Salobro. E ao meu lado se encontra uma paroquiana muito querida, muito amada por todos nós, e gostaria que nesse momento ela se apresentasse. Olá, boa noite. Meu nome é Gisleide Félix de Souza, sou casada com Tito Andrade, tenho 3 filhos, Ivan, Júlia e Alice. Popularmente o pessoal me conhece como Guedinha. Então sou daqui mesmo de Salobro, nasci em Umburana, sou filha de Gileno e de Beija, né, que é o que mais popular o pessoal conhece. Vim para cá pequena e gosto muito daqui de Salobro, me considero ser daqui, né? Então, estou aqui para servir aí. Gostaria de te agradecer, Guida. Dizer que para a gente é uma honra recebê-la aqui no nosso espaço. Você prontamente atendeu ao nosso convite e que possamos alcançar mais vidas no dia de hoje. Sim. Obrigada mais uma vez. Eu gostaria que você compartilhasse uma experiência de fé, assim, a qual pôde te ajudar nos momentos mais difíceis, algo que tenha te tocado, uma experiência que você possa compartilhar nesse momento com a gente. Bom, eu que agradeço por receber esse convite. Para mim é uma honra, pois, no caso, a gente ter a oportunidade de, no caso, transmitir o testemunho do poder que Deus tem em nossas vidas, isso é uma honra. E graças a esse programa, a nova experiência que está tendo, né, aqui em Salobro, ter, né, esse canal para isso. Então, isso para mim é uma honra e eu agradeço também a vocês. Eu, graças a Deus, eu sempre tive a experiência de ter contato com Deus do meu jeito, vamos dizer assim, né? Criada em ter a religião, ter o compromisso na igreja. Porém, eu falo assim, eu posso não ser exemplo de caminhada de igreja, de doutrina. Porém, hoje eu sou sim testemunho e sou exemplo do poder de Deus em nossas vidas. Até mesmo por tendo a chance aqui de estar compartilhando com todos. Por o que eu passei. Então, às vezes a gente fica até sem entender o porquê. O porquê das, né, coisas. Se eu realmente sou merecedora. Mas, ou eu merecedora ou não, eu recebi a graça. Deus não escolhe, não é verdade? Isso, exatamente. Porém, eu sei que se eu não merecer, se ele me deu, é porque ele tem um propósito em minha vida. Grande. E aí, espero que isso é um pedido meu em minhas orações, que ele me dê sempre a sabedoria de entender o meu propósito, do que eu devo fazer aqui, para que a minha gratidão ao que ele fez por mim, ao que ele, né, no caso, ele fez em minha vida, fez para a nossa família, a gente
retribua, vamos dizer assim, deixa pelo menos a semente plantada, né? Que eu acho que desse propósito é isso aqui hoje, de estar espalhando, né? De estar transmitindo ao mundo o meu testemunho. Porque eu seria muito ingrata eu não contar a minha história. Eu seria muito ingrata em achar que o poder veio até a mim só por minha fé ou só por minhas orações. E não foi. Porque a hora mais difícil em minha vida, nem força para orar eu tinha. E foram a corrente de oração que fizeram por mim, recebi a graça mesmo por Deus querer que eu fosse, então, o instrumento de mostrar para o mundo o poder dele nas vidas das pessoas. Que não necessariamente eu tinha um caminho, eu tinha uma caminhada de igreja. Mas ele viu que não necessariamente eu precisava estar nesse caminho para me receber. Sim. Entendeu? Sim. Porque ele já me deu a graça, eu acredito até mesmo para mim vir renovada. Exatamente. Para mim vir... Então, assim, do dia que aconteceu, dessa experiência que aconteceu comigo, meu coração, assim, enche de gratidão a tudo que eu vou fazer. Eu falo, meu Deus, eu não posso nem reclamar, sabe? Hoje eu sou uma nova pessoa, eu tento olhar o mundo com outros olhos. Eu tento, no caso, eu sou um ser humano, claro, eu erro, eu faço, mas eu tento, repenso várias vezes antes de abrir minha boca para que, se eu não for para levar uma palavra para você, para lhe ajudar, eu peço a Deus que eu tenha a experiência que então eu fico calada. Porque se eu não for para me levar a minha palavra, o meu apoio, para que a pessoa leve o alívio para as pessoas, então eu prefiro que não... Eu prefiro ficar no meu canto, né? Dizer assim, então eu acho que isso aí também já foi um poder dele. O agir de Deus, O agir de Deus em minha vida. Que maravilha. Quer dizer, há males que vêm para bem. Né? A gente Exatamente. só entende quando passa. Lá na frente é que a gente entende. Como foi que começou assim a manifestar o problema com você? É assim, meu problema foi em 2022, mais ou menos em janeiro, eu comecei a sentir algumas dores no abdômen. Aí, no dia que eu senti, eu liguei, no caso, para uma amiga minha, enfermeira, Leila, né? Que eu brinco com ela que ela é minha médica, que eu ligo qualquer hora. Aí liguei para ela, expliquei as dores que eu estava sentindo. Aí ela me orientou que eu fosse fazer um ultrassom, que era bom só depois de um ultrassom, para ver, né, se era alguma coisa, se era, por exemplo, a vesícula, ou se tinha alguma coisa errada, porque minhas dores estavam já bem forte. Eu comecei a sentir. Aí eu falei, querida, eu vou lá. Aí eu fui e fiz a ultrassom no mesmo dia. Aí o médico foi e falou, eu acredito que seja gases, possa não ser nada grave. Eu falei, então não tem nada a ver com vesícula, apêndice, nada. E aí ele falou, não, tá tudo perfeito. Aí voltei para casa, comprei medicação normal, ele mesmo lá na ultrassom me falou uns nomes, aí eu comprei. Aí eu comecei a tomar medicação, melhorou um pouco, aí então veio achando que era só isso mesmo. Só que diminuiu, mas aí ficou um dia, 2 mais ou menos, e depois retornou novamente, bem forte, com mais intensidade. Aí eu falei, não, vou já no médico, porque eu já fiquei... Aí, nisso, eu estava acompanhando minha cunhada em fazer uma endoscopia.
Aí, como o médico já era conhecido meu, eu conversei com ele. Ele falou assim, eu falei, doutor, eu queria até fazer uma endoscopia, vai que é alguma coisa, eu fiquei com medo de ser hérnia, aí a gente começa, né? A gente mesmo dando os nossos diagnósticos. Aí ele falou assim, eu acredito que não, porque para você estar sentindo essa dor no abdômen, já bem forte, é meio que difícil ser. Mas não é descartado. Porém, vamos fazer assim, faça outra ultrassom. Porque essa ultrassom que você fez não está com a qualidade o suficiente para explicar o que é. Aí eu falei, então tá. Aí fiz outro ultrassom, ele me indicou o local, tudo de fazer. Eu fiz outro ultrassom. Nessa ultrassom também não deu nada. Aí, lá, ele me passou um remédio. Ele me indicou um remédio para mim. Aí eu comecei a tomar essa medicação. Aliviou as dores. Eu falei, então pode ter sido alguma coisa mesmo que estava inflamada e melhorou e tal. Aí ele falou assim, nessa outra ultrassom a gente tá vendo que tá com um comecinho de uma mucosa na sua apêndice. Então, é bom que você passe no médico, especialidade disso, para você ver, porque assim, não é caso para você estar sentindo por conta disso. Porém, já é uma coisa que você futuramente pode lhe dar dor de cabeça. Então, você já vê, já encaminha. Aí eu, por estar também já com contato com o doutor Gustavo, que fez a cirurgia no meu esposo, eu já marquei com ele, né, a consulta. Aí marquei com ele, mostrei as ultrassons. Aí ele falou assim, para você que não está melhorando a dor, que aí estava muito indo e voltando essas dores. Aí ele falou assim, eu já lhe indico aí para você ver se não é alguma coisa intestinal. Então, nós vamos fazer uma colonoscopia, que era outro tipo de exame. Aí marquei, fiz esse exame. Realmente, o que deu foi essa alteração na apêndice. Porém, não era nada que seria exatamente aquilo que estava causando as minhas dores no exame de imagem. Fiz outros exames de sangue para ver, então, se era alguma inflamação, alguma coisa. Não deu nada. Aí, eu sei que nessa medicação, depois desse exame, da colonoscopia, eu fiquei mais de 15 dias sem sentir dores. Né, de janeiro a fevereiro, aí, final de fevereiro. Eu fiquei uns 15 dias boa, sem sentir dores, aí eu já não sentia mais aquele desconforto abdominal, que era, quando começava era muita dor mesmo assim, como se eu tivesse feito muito abdominal, e aí no outro dia você até para respirar doía. Né? Até respirando doía. Aí eu fiquei até o final de fevereiro. Quando foi que antecedia o feriado do carnaval, o feriado de carnaval ficou, antecipou para na segunda-feira. Aqui, aí a gente trabalhou domingo, aí segunda foi feriado, aí a gente foi para a chácara. Recebemos uns amigos e aí ficamos, inclusive suspeitou também de alguma intolerância alimentar. Tipo, ou tolerância à lactose, essas coisas. Sim. Como estava na medicação, eu fiz assim um cuidado danado até com a alimentação, né? Aí tirei, eu não estava comendo nada com lactose e tal. Tinha feito isso. Aí, na segunda noite, fui dormir sem sentir nada. Quando foi na terça pela manhã, na terça de carnaval, que foi dia 28 de fevereiro, se não me engano, não me falha a memória, na madrugada, eu já não estava aguentando de dor. Aí eu já levantei, fui tomar a medicação para ver se aliviava, aí já começou com vômito. Aí Tito acordou, eu falei, Tito, eu não aguento ir para a loja. Tu vai para a loja e eu vou ficar aqui. Eu fiquei na chácara. Falei, quando eu melhorar, eu vou. Aí eu tomei a medicação e consegui dormir um pouco. Acordei melhor, vim para a loja para trabalhar. Aí, quando chegou, eu liguei para o médico. O médico falou, amanhã você vem. Porque se for a apêndice, se for já ocasionada da apêndice,
você já vai passar amanhã no cirurgião já para a gente lhe indicar a cirurgia. Se não, se com os exames a gente não ter o diagnóstico completo, eu vou lhe fazer uns testes de intolerância. Isso na terça. Aí só que nessa terça eu fiquei com dores, porém ainda resistindo em casa, porque já estava marcado na quarta-feira para ir para Irecê. Já marcado com o médico. Aí eu fui, passei na terça à noite em casa e na quarta pela manhã eu já acordei. Assim, eu já não dormi bem à noite com muitas dores já. Aí a gente já ia para Irecê. Eu e meu esposo ia para Irecê. Eu já não aguentei ir para Irecê direto. Eu tive que parar em Canarana para ser medicada porque estava com muita dor. E aí eu não estava mais, minha medicação não estava mais adiantando porque eu tomava, fazia vômito. Então tinha que ser na veia. Aí eu parei no hospital, eles me deixaram de observação, me medicaram, lá no Hospital de Canarana. A gente foi para Irecê para passar no médico. Quando chegou lá, ele falou, ó, seus exames não deu nada, que foi com o cirurgião. Já não era mais com o doutor Gustavo, né? Ele tinha passado com outro. Aí ele falou assim, ó, eu vou, não é não. Aí pode ser, tipo assim, ele não quis nem pedir exames, e eu falei, e os testes de intolerância que tinha e tal. Aí ele falou, não, eu acredito que seja desconforto mesmo, abdominal. Mas você continua essa medicação. Aí eu voltei. No que eu estava voltando para casa, eu não aguentei chegar de novo. Eu tive que parar em Canarana novamente. Fiquei da quarta até 11 horas da noite. Na quarta-feira, que essa era quarta-feira de cinzas. Lá eu melhorei um pouco com essa medicação e vim para casa. Eles até me perguntaram se eu já estava achando que eu tinha condições de vir para casa. Eu falei que eu achava que sim, que tinha aliviado, que então para casa era melhor, mesmo porque eu estava já cansada, por noites mal dormidas. E vim para casa. Mas eu vim mesmo só passar a noite. Quando eu cheguei aqui, parece que assim, logo depois comecei a sentir dores novamente. E sem se alimentar, porque tudo que eu ia comer vinha a ânsia de vômito e coisa, aí eu não aguentava. Aí fiquei quarta, aí na quinta à tarde, de novo, aí aliviou um pouco, né? Quando foi na quinta à tarde, eu já não aguentei de novo. Aí eu fui para o hospital. Aí de lá, eles me internaram. Por quê? Porque minha medicação ia ter que ser bem mais rígida e assim, com acompanhamentos, no caso, de horário, isso, né? De horário, tudo. Aí fiquei na quinta, sexta. Aí na sexta, o médico que estava no plantão em Canarana falou, ó, vou lhe pedir aqui logo alguns exames para a gente fazer, porque essa do abdominal não está normal. Por os exames que eu já tinha, ele dizia, eu não preocupava, mas sua dor não melhora. Então, portanto, é preocupante. Porque essa dor abdominal, no grau que está, não tem condições. Isso na quinta, aí na sexta, eu fui para... já fiquei, né, internada, já estava internada, aí era fazendo exame, fazia ultrassom, fiz tomografia, fiz endoscopia, fiz raio-x, um monte de exame. Nenhum dos exames de imagem não dizia meu diagnóstico, o que é que Nossa. Nem o de sangue dava alteração. Assim, para ter, né, realmente Sim. alguma inflamação, alguma coisa. Então, aí foi quando o médico, no sábado, que aí já foi no plantão de sábado, eles viram que tinha que acelerar meu caso, porque aí na sexta-noite eu já tive que começar a tomar morfina. Porque nada aliviava minhas dores. E a morfina, geralmente eles aplicam e tem um período certo e a dosagem certa. Sim. A minha estava na dosagem alta e o período, antes de chegar o período que era para ser a outra dose, já tinha que aplicar de novo em mim, porque assim, era insuportável a dor, que era vômito e tudo, assim, doía demais.
Aí eu explicava ao médico, o médico, como é sua dor? Eu falava, doutor, a dor começa no umbigo, retorce, é como se estivesse retorcendo por dentro. É como se estivesse retorcendo por dentro, é como se tivesse uma coisa retorcendo por dentro. Ele falava, aí nos exames de imagem não dava nada. Aí eu falava, meu Deus, mas como é que eu tô sentindo essa dor? E eu sentia que era isso. Aí foi quando, no sábado, ele viu que, assim, próximo ao meio-dia, o médico que estava lá, que chegou, ele olhou e falou, ó, seu caso realmente é grave. Eu fiz a segunda tomografia e tudo isso, eu ia e vinha para o hospital, porque eu estava internada em Canarana, ia fazer exame lá em Irecê, particular, porque assim, como se ia demorar, se fosse entrar em regulação, aí dizia não, mas aí a gente tinha que entrar em contato com a assistência, para a assistência liberar a ambulância para me levar, por exemplo, né? Aí eu tinha que ir e voltar para o hospital. Porque até então o hospital não podia me liberar porque eu estava sem diagnóstico e passando mal. Isso tudo eles fizeram. A gente ia lá, voltava. Aí quando esse médico analisou os primeiros exames para o segundo, para esse último da tomografia, foi quando ele percebeu, ele falou, não, vou colocar ela na regulação agora, chamou tia, chamou pai para explicar que ia me colocar na regulação naquele momento, porque meu caso era de emergência, porque eles no segundo exame, minha apêndice já não estava mais no lugar. Minha apêndice já tinha soltado. Porém, nos meus exames de sangue não estava constando nenhuma infecção ainda. Aí, então a gente saiu como cirurgia da apêndice, porque era uma cirurgia simples, porém porque a apêndice já não estava mais no lugar. Aí ele falou que ia colocar na regulação. Aí ele chamou meu esposo, explicou, e aí falou a gravidade, que se me colocasse em regulação, poderia não sair para Irecê. Regulação seria em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. E eu poderia não resistir à viagem. Uma viagem, se fosse uma viagem longa. Ele falou, não, doutor, você só me indica que clínica vai fazer a cirurgia dela, a gente vai, então, retirar ela e pôr, então, para fazer particular e você só me conduz aí o que é que é para fazer. Nisso, aí, quando chegou essa gravidade e tal, em nossas mãos no sábado à tarde, Tito logo já ligou para Leila também. E aí Leila, o esposo dela, começou a entrar em contato, né? Com os médicos que eles tinham contato. Tito começou a entrar em contato com o Dr. Gustavo, que era esse que tinha o Dr. Gustavo. Aí, o Dr. Gustavo estava viajando, só dava caixa postal. Como era uma semana de feriado de carnaval, só dava caixa. Aí Tito, aqui eu não vou conseguir falar com ele, para agilizar, porque ele fazia essa cirurgia. E isso num sábado. Então, tinha que ser uma pessoa que a gente tivesse contato, porque a gente ligou para a AME, não tinha nenhum cirurgião. A gente ligava para as outras clínicas, não tinha nenhum cirurgião. Poderia ter no regional, mas no regional, no caso, só mesmo se fosse com a regulação. Né? Aí, lá, o doutor Gustavo recebeu mensagem de texto que, tipo, Tito tinha tentado falar com ele. Ele retornou para Tito do Morro do Chapéu. Aí ele retornou e aí falou, não, eu estou chegando, eu estou passando no morro, estou vindo de Fortaleza. Mas eu estou chegando, você pode então retirar ela, pode fazer como deve fazer os protocolos tudo direitinho e pode encaminhar ela para a AME, que eu estou chegando e eu faço a cirurgia dela hoje. Como ele explicou, nós fizemos. Fizemos ali, aí agora a gente tinha, por a responsabilidade nossa, tá saindo, né, da internação. E aí, mas assim, foi tudo bem feito conforme o que era planejado. Aí lá a gente fez a transferência, nós fomos para Irecê. Chegamos, era 5 horas mais ou menos, em frente à AME. Quando parou o carro comigo, o doutor Gustavo parou o carro dele, bem em frente. A esposa dele
tava no carro, tava no banco de carona, passou pro banco do motorista, ele só pegou, desceu, com a única coisa que ele desceu foi com o jaleco dele, já vestindo, e falou, vamos aliviar essa dor, vamos aliviar a sua dor. Porque aí a maca já saiu comigo com a maca, né, e já eu falei, tomara, doutor, porque tá difícil para superar. Isso tudo, eu pedi a Deus que marcasse a hora e preparasse e capacitasse cada um que tivesse na hora. Porque eu tinha muito medo de cirurgia. Você não tem noção, assim, eu nunca tinha passado por nenhuma cirurgia. Nenhuma. Nunca tinha tomado uma anestesia. E você acha que nesse período, onde foi que conseguiu consolo, força? Isso tudo era só... Eu falo porque nisso tudo, às vezes eu dizia, eu não tenho nem força para orar, sabe? Para rezar. Eu não tinha, era dor demais, era coisa. Quando eu pensava em começar a rezar aqui, parece que meu pensamento já estava longe e eu não sabia mais nem a palavra que eu estava. Só que sempre eu pedi a Deus, que Deus me desse força para superar aquilo que eu estava passando, né? Mas sempre pedi a Deus que Deus me preparasse e me desse força para estar superando aquilo. Essa oração era constante em meu coração. E aí foi quando depois que chegou na AME, que internou, lá tudo preparado. Então, para mim, a esperança era, logo daqui a pouco eu estou livre dessas dores. Veio Dr. Gustavo e falou, gente, tá dando um problema. Não estou encontrando anestesista em lugar nenhum. Os anestesistas que a gente conhecia, um estava viajando, outro estava em plantão em outro lugar. Os anestesistas, o único que tinha Irecê estava no regional. Não tinha como sair para fazer essa cirurgia, para acompanhar. Aí, quando o Dr. Gustavo veio avisar que a equipe não tinha conseguido montar, né, por conta do anestesista, eu não entrei em desespero. Mas eu vi no olhar de quem estava comigo que estava demais, assim, desesperado. Por quê? Porque até então eu não sabia da gravidade. E eles que tinham recebido o diagnóstico que era aquilo ali o mais rápido possível... Te poupava. Me poupava, porém, assim, só que eu sentia também, né? Eu estava sentindo que eu falei, meu Deus, eu não sei se eu aguento até amanhã, mas se você está deixando para amanhã é porque não é para ser agora. Não esqueça, assim, eu na maca, deitada, e meu esposo, o pai, estava... E ele falou assim, doutor, vê aí, pelo amor de Deus, para encontrar um anestesista. Porque ela não pode ficar para amanhã. Aí eu falei, faz favor. Aí ele falou, é o que? Tá sentindo muita dor? Eu falei, tô. Só que então, calma, que não é para ser agora. Acalenta aí. Pode calmar o coração. Ainda conseguiu passar segurança para os familiares? Não esqueça, eu olhei assim nos olhos de pai, eu falei, é porque não é para ser agora. É porque é para... Então, assim, se é para ser amanhã, vamos esperar para amanhã. Aí, fiquei internada na AME, nessa noite, no sábado. Aí, Tito, eu pedi ele para vir para casa. Eu falei, Tito, vai para casa, que tu vai descansar. Porque esse tempo todo ele ficava em Canarana, até dentro do carro, para que se eu precisasse, e ele poderia até ter ficado comigo lá dentro, mas às vezes, como eu estava sentindo muita dor, eu falava, ei, não fica aqui perto de mim não. Porque assim, quando a gente está sentindo muita dor e tem alguém próximo da gente, a gente quer fingir que não está sentindo aquilo. Exatamente. Não é? Então, aconteceu isso assim, e aí eu dizia, não, vai para casa. Até porque eu ficava preocupada assim, não com as meninas eu sabia que estava bem cuidada. Porém, assim, do que elas estavam sentindo, né? Porque elas estavam preocupadas comigo e além de tudo não tinha ali o pai, longe alguém. Do pai. Isso, aí eu falei, então vai para casa. Aí Leila ficou comigo nessa noite que antecedeu o domingo aí da cirurgia. Aí, nessa noite, na hora que o médico saiu e falou, amanhã cedo eu tô aqui. Amanhã cedo vai dar tudo certo. Para amanhã cedo, a equipe já está completa. Eu falei, pronto, doutor, então pronto. Falei, aí eu comentei com Leila, né? Falei, se eu ver o sol amanhã, minha filha, e agora eu tô forte, eu tô livre.
Só que no decorrer dessa noite, eu fiquei muito mais ruim. Eu achava que eu já estava no grau máximo. E não. Essa noite aí, eu senti, assim, coisa... Eu não sei explicar, mas eu senti que se eu fraquejasse, ali eu iria morrer. Era ali o o meu dia, o meu ponto final. Aí, só que nisso tudo que eu passava, nessa noite aí, é onde eu sinto mais que eu tive a presença de Deus. Foi quando eu não, é igual eu falo, eu não sabia mais rezar, eu não sabia mais ter uma reza contínua, não. Era só assim, conversando com Deus o tempo todo. Senhor, me dá-me força, meu Pai. No caso, se você vê que eu sou merecedora, deixa eu ficar. Porque eu via, eu fraquejando cada hora que passava. Eu dizia, eu estou cansada. Era incrível como que, quando vinha a dor muito forte, vinha um cansaço insuportável, como se eu tivesse que dizer assim, eu vou dormir, eu vou me entregar, eu não vou lutar mais. Que parece que era uma luta, sabe? Eu não sei explicar, mas era o meu corpo dizendo, vou desligar. no limite, né? No limite. Mas algo E algo dentro de mim dizia, me dava força para me lutar, coragem. E aí, assim, eu fechava o olho e eu dizia, meu Deus. Eu preocupava muito com minhas filhas, todas as duas minhas filhas menores, por depender muito de mim, né, ainda. E passa um filme na cabeça da gente, assim, por meus pais, tá chegando na idade, então vai depender de mim também. Minhas filhas estão tão pequenas, como vão ficar sem uma mãe? Então, assim, tudo isso passa um filme na cabeça da gente. Então, eu acho que, assim, foi uma noite bem longa. Foi uma noite bem longa mesmo. Porém, uma noite que eu acho que foi a noite melhor que eu passei, a experiência de sentir o quanto Deus é bom na vida da gente. Foi ali que eu me fortaleci. Foi ali que meu coração estava enchendo de gratidão. Foi ali que eu aprendi que a gente só não é nada. Que se a gente não... Eu não estava rezando mais. Mas se eu sabia, eu estava recebendo o poder das orações das pessoas que estavam aqui em casa. Foram centenas assim, de pessoas me mandando mensagem, que estavam em corrente de oração. Assim, sabe? Logo, foi bem num período de quaresma. sim. Então, assim, foi o tempo de quaresma. Foi o tempo que o pessoal usou muito o período quaresmal de 6 horas da manhã para ir para a missa, por rezar por mim, né? Então, assim, isso tudo eu recebi. E, às vezes, nós não estamos mais na condição de pedir a Deus o que a gente necessita, mas Deus coloca um exército. Verdade. Assim, diante das dificuldades, para a gente saber que a gente sozinha, a gente perde qualquer guerra. Assim, sozinha, porque eu estava ali, eu tinha a minha conexão com Deus. Mas se não fosse a união das orações, se não fosse os auxílios de pessoas próximas da gente para estar ali ajudando, eu morreria em qualquer lugar. As pessoas pensam que acham assim, se fosse tu ter ficado se tu ficasse, vamos dizer assim, né, em Canarana, tu morria, se tu não tivesse condições de ir para o particular. Mas é por isso que eu ainda acho que a amizade ainda é mais de que qualquer coisa, sabe? Concordo. Porque assim, se a gente não tivesse contato com as pessoas certas, na hora certa, Dinheiro não resolve. eu morreria na porta da AMA, com dinheiro no bolso. Vamos dizer assim, né? Porque, é igual eu falo,
Hoje em dia, ninguém tem dinheiro, não, mas chega ali, passa um cartão e divide não sei quantas vezes. Exatamente. Sabe? Se vale do que tem. Isso. Mas se você chegasse e ali com a pessoa certa, você mexe um exército para você. Inclusive, porque foi isso. Nessa noite que antecedeu essa cirurgia, teve um horário na madrugada, porque eu vinha nesses dias todos sem dormir, sem se alimentar. Em esses dias da terça-feira até o domingo, eu perdi 7 quilos. Assim, porque eu não aguentava, eu só desidratava, né? Era vômito, dor e pronto. Aí quando era no sábado que antecedeu, eu fiquei fraca, muito fraca, de muita dor. Aí foi quando eu vi que a noite que eu achava que eu estava ruim, eu fiquei pior. Eu achei que eu tinha dormido. Eu não vi nada, era como se eu tivesse dormido. Mas eu dormi como se eu estivesse rezando. Senhor, se eu for merecedora, deixa eu ficar. Pois eu sei que tem pessoas que precisam de mim. Ó Senhor, me dá força para me superar e aguentar até amanhã a cirurgia. Porque eu não queria. Sabe o que era o medo de você nem ter a oportunidade de chegar a hora da cirurgia? Eu sentia isso, assim, esse medo, né? Aí, quando foi na madrugada, é como se eu dormi. Aí eu acordei com a enfermeira me medicando. Aí eu falei, eu dormi, a dor aliviou um pouco que eu dormi. Aí a enfermeira foi e falou pra mim que eu não tinha dormido, eu tinha desfalecido. No caso, aí ela ainda falou, é natural, por sua dor ser tá muito forte, seu grau de dor tá muito forte, seu corpo desliga um pouco para você mesmo resistir a essas dores. Eu falei, poxa, eu desmaiei? Aí ela falou assim, não, é o natural do seu corpo se desligar um pouco por conta do grau de sua dor, que está muito forte. Então, seu corpo desliga um pouco para você resistir àquele grau que está aumentando mais ainda. Aí, só que eu lembro que é como se eu estivesse rezando. Continuei a oração, isso era 3 e pouco da manhã. Aí as dores continuou, só que aí eu falava com Leila, né? Eu falava, Leila. Aí eu olhava para ela e eu via que a bichinha estava desesperada. Porque nós judiou da bichinha. Porque por ela entender, ela via minha gravidade. E ela passando aquilo, como se, tipo, pra mim ela tinha que passar que ela tava natural, sem imaginar, pra mim não ficar mais, né, com medo. Eu não tinha medo. Eu não tinha medo. Não, hora nenhuma eu fiquei com medo. Assim, um medo de dizer, meu Deus, parece que eu tô morrendo. Não. Eu vinha, assim, um medo que eu falo, né, de se desesperar. Não, eu sempre tinha essa oração, assim, essa oração no meu coração, de pedir a Deus que me desse força e que se eu fosse merecedora, eu deixasse eu ficar. Aí, como Leila tava lá, eu brinquei com ela, mas falei, se eu ver o sol nascer, eu vou passar pela cirurgia de boa. Aí ela vai sim. Quando foi 5 e pouco da manhã, eu tava deitada e eu olhei assim, aí o vento, como se o vento bateu, era uma janela de vidro só, e a persiana balançou. Eu vi que já tava claro. Aí eu falei, tá amanhecendo o dia. Aí eu olhei as horas, era 5 e pouco. Falei, eu vou levantar, tomar um banho. Ela falou assim, querida, espera a medicação, mas é porque você também ainda tá muito fraca. Você tá fraca, então assim, calma que não precisa tomar banho não. Tipo, pra dor, né, ali. Poupando, né? Eu falei, não, que tá chegando a hora de minha cirurgia. Então eu vou me preparar já para na hora que o médico chegar, eu estar preparada. E assim foi. Ainda chegou umas visitas
pela manhã antes da cirurgia, entrou um pessoal, uns conhecidos da gente, que foi lá dar uma força, ver como é que eu tava. E aí aí lá chegou o médico. Aí o médico chegou, entrou no quarto e falou, ó, já tô só esperando alguns da equipe, mas já estamos aqui. Logo, logo você tá livre dessa dor. Mas aí ele foi explicar, ó, não pode ficar despreocupada, que sua cirurgia vai ser simples, vai ser em vídeo, vai ser em vídeo, vai ser uma coisa simples, é só dar apêndice. Então, ele realmente, pelos exames de imagem, ia ser uma cirurgia simples. No que eu fui fazer chegou a hora da cirurgia, que foi preparar tudo, era 9h15 da manhã. A hora que eu entrei para a sala de cirurgia. Aí quando eu entrei, ele falou assim, ó, ontem foi tanto contato que hoje o doutor Danilo vai estar participando comigo. Que é doutor Danilo Viana, se não me engano, de Iraquara, que é filho do doutor Reinaldo. Sei. Aí doutor Danilo e doutor Gustavo é que participou dessa cirurgia. Até então, achando que ia ser uma cirurgia em vídeo. Simples e pronto. Eu, já nessa hora que ele me levou para a sala de cirurgia, aí o anestesista se apresentou para mim e tal, falando que ele era anestesista, eu comecei a rezar. Aí eu já não pedia por mim. Eu pedia por quem estava ali na minha equipe, né, que fosse fazer minha cirurgia, que Deus capacitasse. Eu falo, teve oração que eu achava que eu não era capaz nem de fazer, assim, pedindo a Deus que se Ele preparasse, Ele capacitasse o que eu precisasse ali e para mim receber, que Ele capacitasse cada momento. E que Ele capacitasse também a mim a receber o que fosse que Ele estivesse preparando. Eu já não pedia mais para deixar eu ficar. Eu estava entregando nas mãos de Deus que fosse feita a vontade dele. Sim. Isso eu só fui pedir, só fui confiar e pedir na hora que eu estava entrando para a sala de cirurgia. Assim, não é que eu fui só confiar, mas assim, eu não sei por que passou em minha cabeça que eu teria que parar de pedir, né? Que deixasse eu ficar, eu preparasse, porque eu poderia não ficar. Então, que Deus me preparasse para aquilo. Aí eu fiz a oração e coisa aí eu dormi, né? Anestesia, começou a minha cirurgia. Isso era 9h15 da manhã. Quando eu saí da sala de cirurgia, que eles, antes disso, tinham dado a previsão para minha família e para todos lá, que era coisa de 1h30, 2 horas de relógio a cirurgia, mas que era simples. Quando eu acordei, foi com o enfermeiro chamando meu nome, e eu falei, oh, deixa eu dormir. Tem tantos dias sem dormir, estava muito bom dormindo. Aí, quando eu acordei, eu não acreditei que era eu, que eu estava acordando sem dor. Eu estava sem nenhuma dor. Acordei da cirurgia, só que quando eu olhei, era quase 3 horas da tarde. Uau! Era quase 3 horas da tarde. E aí foi quando o médico foi e falou assim, pronto, mulher, você está livre de sua dor. Aí só que ele já tinha, né, chamado minha família, explicado. Porque eu não estava só com a apêndice solta. Minha apêndice era por causa de uma gravidade que eu tinha, que eu estava com uma doença rara, que é a invaginação intestinal. Um intestino entrelaçando dentro do outro, retorcendo. E no que retorceu, arrancou minha apêndice do lugar e essa apêndice se enrolou no meu intestino. Por isso eu não conseguia comer nada, não conseguia beber, nada. Então vinha muito vômito e muita dor. E essa dor que retorcia, que eu explicava. Tá aí, você tentava descrever a dor. Descrever a dor e eu não conseguia. E era assim, exatamente. não conseguia porque eles olhavam na imagem. E não via. Só que o médico só descobriu essa doença quando começou a cirurgia em vídeo. Que ele percebeu que ele colocou a câmera por baixo
e percebeu que meu intestino estava revirado. Algum órgão meu também estava, se não me engano, o fígado que ele falou, não me recordo direito. Sei que era um órgão meu, estava também girado. Pô, que não é apêndice. E cadê a apêndice? A apêndice já não estava mais no lugar, que era para estar, ou pelo menos solta por ali. Não estava. Aí eles teve que me abrir, no caso. Já não era mais uma cirurgia simples. Eles não teve como vir me explicar para a minha família que ia demorar uma cirurgia. Teve que fazer uma cirurgia de emergência já, porque eu já estava anestesiada, então tinha que ser uma coisa. Tinha que estar realmente com a equipe maior, que era com um médico a mais que tinha vindo, que era, no caso, que tinha, né, o doutor Danilo tinha vindo. E aí ele fez minha cirurgia, aconteceu, e foi um sucesso, graças a Deus. Desse dia até hoje, eu nunca senti uma dor relacionada a essa cirurgia. Aí, então assim, olha o exemplo que é o poder de Deus. Deus me deixou aqui para me contar essa história. Ele capacitou os médicos. O médico nunca tinha passado por essa cirurgia. Ele em 15 anos de profissão de cirurgião, ele disse que nunca tinha feito uma cirurgia complexa e assim, tão rara, né? Uma doença rara, que isso naturalmente acontece em crianças, até os 5 anos, se não me engano, que ele falou algumas coisas assim. E isso muito difícil era de acontecer em adulto, essa invaginação intestinal. E estava com a equipe completa na hora que precisasse. Porque ele falou assim, no outro dia, na noite que antecedeu, que não deu certo por conta de um anestesista, ele disse que poderia não ter dado certo minha cirurgia. Dado certo para mim, entendeu? Por quê? Porque se ele não tivesse com a equipe completa, ele poderia não ter conseguido finalizar uma cirurgia ou até mesmo com o material que necessitava. Ele ainda falou. Ele falou assim, sua fé foi tremenda, porque foi no tempo certo, realmente foi no tempo certo. E ele falou, ele disse assim, e eu agradeço a Deus, que Deus me deu a capacidade de te salvar. Porque ele falou que ele disse que na hora que viu a gravidade, ele imaginou, meu Deus, é porque eu jurei a minha profissão a salvar a vida, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Assim, porque ele pegou uma coisa que ele achava ser simples, né? E depois vinha uma coisa que ele poderia ter levado vamos dizer, uma responsabilidade em si, né? Mas foram, assim, o poder de Deus mesmo. Em ter me dado a força de superar esses dias todos de dor, em ter me dado agora a dádiva de estar aqui, né? Para contar o testemunho, e por ter pessoas que Deus usou na hora certa para estar ali, capacitou realmente as pessoas, e ter pessoas ao meu redor para fazer meu exército. Que maravilha. Porque assim, é o que eu falo também, né? Às vezes o que você planta, você vai colher. Né? O que fazer igual o ditado é o que você planta, você colhe. E eu colhi. As amizades, que eu tento fazer o meu melhor, que eu sou ser humano, não sou perfeita de maneira nenhuma, mas as amizades, o conhecimento ali com as pessoas, os valores são outros, né? Isso, os valores que as pessoas, assim, até mesmo uma atenção que eu dou às vezes a uma pessoa, simplesmente por ser um cliente ali ou alguma coisa, eu recebi em retribuição em oração por mim. Pessoas que chegou na loja e perguntou por mim, falou que eu não estava ali e saber que eu estava doente, e a pessoa falar, ei, me dá o nome completo dela, porque eu vou fazer oração por ela. Eu vou, assim, e não foi, sabe, foram todas as igrejas, né? Então, assim, eu recebi, sim, oração, corrente de oração de todo mundo. Então, e o Deus que ouviu, o Deus respeitou a eu ser, né, no caso,
a merecedora de receber. Porque às vezes a gente questiona muito. Eu acho que eu não sou merecedora. Mas assim, eu posso não ser. Mas então Deus tem um propósito em minha vida em ser merecedora. Pela misericórdia Pela misericórdia dele, né? Então eu recebi e esse poder mesmo, assim, a dádiva de Deus. E desse dia para cá, em mais de um ano, é uma coisa que eu sou a Deus, é parar de reclamar. Eu não sou mais uma pessoa de reclamar por qualquer coisa. Assim, fazer igual, reclama, mas o reclamar da vida. Assim, você, ou reclamar de dizer, ô Senhor, Ave Maria, sabe, assim, ficar desesperado. Resolve. Resolve. Por quê? Ou por que eu tô fazendo tudo direitinho e eu não recebo? Porque muitas das vezes as pessoas podem dizer, uma pessoa dessa e recebeu uma coisa, eu rezo tanto, eu peço tanto e eu não recebo. Mas Deus tem um propósito para cada pessoa. Então, assim, eu sei que hoje eu tenho que me capacitar e entender o propósito que Deus tem em minha vida, né? Eu não acho que Ele me deixou em vão aqui, nenhum de nós, né? Mas, assim, no que eu passei, foi porque eu tinha que ser uma nova pessoa. Sim. Né? Então, assim, é um renascimento que, assim, hoje eu valorizo mais em ter um contato com a igreja. Que eu posso viver minha vida normal, viver minha rotina normal, mas um momento eu tenho que dedicar a Ele. Então, isso foi depois disso. Por a gente achar que a vida a gente pode levar atropelando, né? Não, tenho que viver intensamente, porque amanhã eu posso não estar aqui. E se der um tempo para Deus? Hoje eu vivo meu dia assim. Eu tenho 24 horas no dia. E Deus me deixou viver mais 24 horas. Então, um momento desse, eu tenho que parar para agradecer a Ele. Nem que seja um segundo. Um segundo que seja. Você agradecer a Deus, você ser grata a Deus, vale mais do que você passar o dia todo. Bom, na minha concepção, né? Vale mais do que você passar o dia todo rezando e não praticando o que realmente Deus pede pra gente, né? Às vezes o que eu falo assim, que Deus, ele me ajudou a entender. Eu acho que isso me deu essa capacidade. É que, assim, a gente tem que estar próximo, tem que estar sempre procurando, sentindo do lado dele, porque na hora que vem o problema, aí a gente vai estar mais preparado. Porque se eu estivesse muito distante, Deus poderia não ter tido a ouvir minhas orações, vamos dizer assim, né? Se eu estivesse tão distante dele. Então, assim, toda a vida eu tive o contato das orações, da fé que eu tenho. Eu tenho muita fé. Mas, assim, eu sou falha por eu não ser um exemplo. Eu não sou um exemplo, vamos dizer, de doutrina, sabe, de ser ali à risca, né, vamos dizer, seguir o evangelho. Mas hoje eu falo assim, eu tive o poder de me transformar em ser o exemplo do poder dele na vida de qualquer ser humano. Então, assim, se você que acha que você não é merecedor, só basta você ter um contato maior, porque todos nós somos, sabe? Não é porque eu sou de um jeito, você de outro. Não, ali foi porque ela foi assim. Não. É por tudo Deus capacita as pessoas na hora. E se eu entendo hoje que Deus tem um propósito em minha vida, eu tenho que só pedir a Ele que me dê a capacidade de entender qual é o propósito. Se às vezes é para ajudar uma pessoa, se é para estar fazendo alguma obra
para Ele, eu vou fazer. Inclusive, assim, hoje, eu ter coragem de vir aqui contar essa história, eu acho que Deus já me mudou um pouco. Com certeza. Porque em outros tempos, eu achava que era sem necessidade. Assim, sem necessidade de eu vir aqui Expor minha vida, entendeu? Entendi. Então, assim, é muito egoísmo meu. Eu passar por o que eu passei, vencer da forma que eu venci, com ele ao meu lado, e eu achar que isso simplesmente foi por mim, por eu ser merecedora. Não. O poder é dele. Então, assim, toda honra e toda glória é dele. Amém. Amém. Meus irmãos, que maravilha de testemunho, né, nessa noite. Cada pessoa que passa aqui nos fortalece ainda mais na fé. E queria que você, Guedinha, deixasse assim um conselho para alguém que está passando ou buscando viver uma experiência mais profunda de fé. Você externasse um conselho para alguém. Assim, meu conselho é que, por mais que nossa rotina, nosso cotidiano hoje seja corrido, seja... às vezes a gente não tem tempo mais para nada. Verdade. Né? Reserve seu tempo. E o seu tempo, que eu falo, se você gosta de se cuidar, tudo bem. Se você gosta de... Mas reserve um tempo para fazer a sua conexão com Deus. Porque, assim, nela vem tudo que você necessita. Vem a força, vem a sabedoria, vem, assim, o discernimento ali de saber que caminho trilhar naquela hora. Porque, às vezes, os problemas vêm para qualquer pessoa. Todo mundo, hoje, passa por alguma dificuldade. Às vezes você está ali em casa e diz, olha, que paz. Depois acontece uma coisinha, pronto, tira toda a sua paz, se transforma, o que era paz se transforma tudo em dor. E muitas das vezes, essas dores vêm que fica cicatriz, muito forte. Mas quando você recebe, quando você está próximo de Deus, a sua cicatriz só te fortalece. Assim, eu mesma, eu levei isso para mim. Eu acho que quando eu penso em fraquejar na minha fé, no que eu posso, o que eu tento aproximar de Deus, eu relembro tudo que eu passei, eu olho para as minhas cicatrizes, eu falo, epa, sem essa cicatriz, ou sem a minha conexão com Deus, sem minhas orações, sem minha fé, eu nem estaria aqui. Tá? Porque, assim, às vezes a gente questiona, oh Deus, por que eu estou passando por isso? Por que minha mãe está passando por isso? Por que meu... Né? Às vezes você tem um pai, uma mãe doente, ou um filho doente, e você se desespera. Mas eu falo assim, só renova sua fé cada dia. Porque sua fé tem que ser assim, sua fé tem que ser cada dia renovada para ela ser cada dia maior. Porque você tem fé, mas às vezes o que lhe fraqueja é a coragem de entregar. Porque nós confiamos em Deus. Eu confiei em Deus no momento certo. Assim, em todo momento eu confiei nele. Mas eu só fui confiar, a entregar a minha vida na mão dele, quando eu vi que qualquer momento eu poderia morrer. Então, assim,
a gente está passando por algumas dificuldades, está passando por problemas, para, respira um pouco, tem sua conexão com Ele, entrega. Entrega e pede a sabedoria para Ele lhe mostrar o caminho de sair, porque ninguém é obrigado a viver naquilo ali esperando que Deus vai jogar do lado do céu. Não vai. Porém, só que Ele mostre o caminho, que Ele ilumine, sabe, o caminho de trilhar. Porque aí nessa hora vai estar as pessoas certas, no lugar certo, para o que você tanto pede chegar. E às vezes, eu recebi, mas às vezes pode ser que eu poderia não ter recebido. Mas até isso eu pedi a Deus. Que se eu não tivesse mais aqui contando essa história, Ele preparasse todo mundo que fosse ficar. Ele preparasse meu esposo. Ele preparasse meus filhos, os meus pais, os meus irmãos. Porque seria uma transformação de todo mundo. Verdade. E uma coisa que eu não queria jamais que minha família fizesse, se eu fosse, era questionar o porquê que Deus fez. Era uma coisa que isso aí passava em meu pensamento. Em que Deus preparasse isso também, para que, às vezes, a dor não virar revolta. Não questionar o porquê que eles estavam passando por aquilo. Eu não sei explicar, mas eu acho que todo mundo vai entender. É que isso, diz assim, hoje tu tinha tempo de pensar isso? Gente, é em segundos uma vida passa na cabeça da gente. Não sei como. Mas quando a gente está passando por isso, é igual quando a gente passa um medo, uma coisa, então assim, em segundos passa várias coisas ruins que vai acontecer, né? Então, nessa hora aí, eu pensava também nisso. E eu só fui. Na hora que eu fui para a sala de cirurgia, que veio o meu pensamento. Eu tenho que confiar e entregar a minha vida na mão da pessoa que eu estou tanto pedindo que ele cuida de mim. Eu entreguei na mão dele que eu falava, Senhor, agora eu estou indo e você capacita quem tiver que capacitar ou prepara quem você tiver que preparar. Porque ali eu estava indo sem saber, eu não sei, assim, era muita dor, mas eu estava sentindo meu corpo cansado. Que a qualquer momento eu poderia estar entregando as forças, né? Eu poderia não estar tendo mais força de lutar. Então, assim, que se não fosse minha família recebendo a notícia que eu estava aqui, que ele desse o poder das pessoas entender também o porquê que ele tinha feito, né? Então, assim, hoje eu falo, porque eu fui preparada para a sala de cirurgia, para receber minha cura do corpo, da carne, mas também se Deus preparasse, fosse a cura espiritual, eu ia ter. Eu não sei porquê, mas na conexão ali eu senti aquilo. E eu dizia, Deus é que vai ver a cura que eu preciso agora. E eu entreguei na mão dele. Então, assim, mesmo que a gente esteja passando por diversos problemas, diversas coisas, para um pouco e confie. E é o confiar e pedir a ele que mostre o caminho e a sabedoria, porque ele vai mostrar. Com certeza ele mostra. Às vezes, é nós que não enxergamos. Verdade. Mas ele mostra. E às vezes é por conta dessa correria, passa despercebido esse contato com Deus, sabe? Hoje, vamos dizer assim, a gente tem horas do dia, você diz, Maria, eu não tenho tempo não, eu não sei, eu não tenho tempo para parar. Às vezes você está aqui, fazendo alguma coisa, mas você pode ter ali uma conexão com Deus. Ô Senhor, me ajuda aqui nessa situação, ou esteja aqui comigo.
Eu hoje, eu falo, graças a Deus, por o que eu passei, eu até deixei tanto de pedir. Porque às vezes eu penso em passar por um problema que vem aí e eu falo, Senhor, obrigada, meu Deus, por eu estar aqui. Eu hoje, assim, meu coração arde de gratidão, assim, sabe? Então, assim, o que eu recebi, eu só devo agradecer a Deus. Pedir a gente pede porque a gente não para de pedir. Mas é muita gratidão que eu tenho a Ele por tudo. Então, assim, hoje o que eu recebi, eu acho que hoje vive melhor todo mundo em casa. O que eu recebi atingiu todo mundo, né? Então, assim, a esperança e a fé que, vamos dizer, do milagre que acontece com a gente, a luz não clareia só pra gente. Clareia para quem está próximo da gente. Porque às vezes tem pessoas que vão dizer que esteja ali desligada da fé e acha que não tem necessidade. Mas quando vê acontecer, aí você disser, realmente, você tem que ter fé. Porque mesmo que fosse só a ciência que tivesse me salvado, foi minha fé que me deu força para lutar até a hora de chegar à ciência. Amém. Não foi outra coisa. Porque os remédios não passavam a minha dor. Eu tomava o remédio e não passava. Mas as orações que eu pedi a Deus para me dar... Então, assim, eu tinha fé que Deus ia mandar a hora certa. Eu tinha essa fé, né? Então, foi essa fé que me deu força. Porque se eu não tivesse com fé, eu tinha me enfraquejado no primeiro momento. Na primeira dor que eu sentisse insuportável, eu ia entregar. Teve até um episódio de um rapaz que estava na sala ao lado, que eu sentindo dor no hospital, e falou com o médico, doutor, eu estou sentindo uma dor insuportável, que é a pior dor do mundo. E ele falou assim, não é não, meu filho, calma. O médico mesmo que me contou, aqui no hospital em Canarana. Ele falou assim, não é a pior dor, não. A segunda dor maior que existe, que no caso que perde só para a dor do infarto fulminante, que é a dor que chega e mata, é a mulher que tá sentindo ali no quarto ao lado. E ela não está reclamando igual você. E ele falou assim, ela está sentindo uma dor maior que eu, que essa minha? Ele falou assim, você pode ter certeza. Eu lhe garanto que é. Ele falou, pois ela vai morrer. Porque se ela estiver sentindo uma dor maior do que eu estou sentindo, ela não vai resistir, não. Ele falou assim, então tá, calma aqui que eu vou te aplicar a medicação. Ele chegou com esse papo, né? Ele aplicou a medicação. Na hora que o médico saiu, que retornou para ver, porque ele ficou de observação, ele estava dormindo. Aí ele disse, tá vendo como é que as pessoas... Tipo assim... A medicação fez efeito. A medicação fez o efeito, né? E a minha não fazia. Só que assim, para ver o grau que a gente coloca, né? Então assim, a gente acha que a gente tá no máximo. Mas não. Às vezes a gente pensa que tá num ambiente... eu tô sofrendo. Eu tô sentindo dor. Ou eu tô passando por certas dificuldades. Será que você já parou um pouquinho e olhou ali? Se o outro não está passando pior do que você? Porque Deus também dá essa capacidade da gente um pouco para parar de reclamar, né? De parar de questionar certas coisas, porque nós não somos o centro do mundo, assim, de achar que tudo é a gente, né? Vamos dizer assim. Então, às vezes, a gente reclama por besteirinha. E tem pessoas que passam por tantas dificuldades e não reclamam nada. Verdade, isso é fato. Né? Então, assim, e é em todas as questões, não é só saúde, né? Mas, então, assim, a gente valorizar mais o que a gente tem.
Eu acho que isso aí também Deus me fez rever, né? De ser uma pessoa melhor para minha família, de ser uma esposa melhor, de ser uma mãe melhor. Não que eu vou ser perfeita. Não que eu vou ser perfeita. Mas para mim ser a pessoa, para me deixar um legado, para me deixar vamos dizer assim, sabe? Eu falo assim, ei, a gente tem pelo menos deixar falta. Que se eu ir embora, pelo menos eu tenho a pessoa que vai estar ali, que vai sentir falta de mim, sabe? Porque se você não cuidar de quem está ali, assim, não está presente, não está ali ao seu lado, por exemplo, se eu não for uma mãe presente, se eu não for um pai uma filha presente, se eu não for uma esposa presente, então na minha ausência eu não vou fazer tanta falta. Sabe? Então eu acho que a gente tem que, tipo assim, ser um ser humano melhor. Porque assim, a gente tem que ouvir as pessoas que precisam da gente. Porque tem pessoas que vai até você porque precisa, né? Então assim, tem pessoas que o que você acha às vezes simples para você resolver, para muitas pessoas é um problemão. E você às vezes com um estalar de dedo você resolve tudo e você entrega na mão dela aqui, ó, pronto, resolvido. Só por sua boa vontade, já desenlinha ali aquela linha para ele ali, aquele caminho para ele, abre os caminhos para a pessoa, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre, tem que andar um pouco, desacelerar um pouco por conta disso, para a gente não estar deixando passar desapercebido os sinais de Deus na vida da gente. Às vezes vai chegar pessoas que precisam de mim, eu vou atrás de pessoas que eu vou precisar. E se a gente tiver nessa vida atropelada aí, passa despercebido. Aí a gente não tem tempo nem de estender a mão para o próximo, né, no caso. E que isso tudo, eu falo, isso tudo é a conexão com Deus. Porque assim, até mesmo para você ter a boa vontade ali de ajudar, e é o que eu estou falando, ajudar não é financeiramente, sabe? Mas assim, servir a pessoa ou uma palavra amiga que você dá, porque uma palavra sua leva às vezes para um choro de uma pessoa, né? E se você não tiver tempo de dar um oi para aquela pessoa que precisa, ela pode sofrer tanto. E às vezes Deus queria te usar para você levar o alívio para aquela pessoa. Então, assim, a gente tem que pedir sabedoria e discernimento a Deus, né? Para que Deus mostre, a hora que ele esteja, tipo, na hora que eu precisar, ele mostrar, mas na hora que eu estiver sendo o instrumento dele, eu também não esteja dispersa. Para mim estar conectada também, né? Porque a gente tem que pensar em nós, mas no próximo também. Porque eu não preciso só pensar, eu sei que eu vou bater na porta na hora que eu preciso. Mas pode vir uma pessoa e bater na porta que você nem imagina bater na minha porta. Então, assim, às vezes você tem que ter essa conexão. Que Deus dê a capacidade para a gente entender que nós podemos ser, no caso, podemos ser, sim, o receber a dádiva, mas nós também podemos ser um instrumento e uma pessoa usada por ele, para ser do exército de ajudar, né? De estar ali, de estender a mão, de levar o alívio às pessoas também, né? Como a boa vontade. Porque eu falo boa vontade do médico, porque qualquer outro ele simplesmente poderia ter ignorado a ligação. Ele retornou, perguntou o que era, ele quis ouvir e foi ele que fez o encaminhamento para me chegar até o hospital, até a clínica, né, para fazer a cirurgia. Se não tivesse havido isso, não tivesse tido essa boa vontade também,
Então, assim, ninguém sabe o que poderia ter acontecido, né? Poderia ter aparecido outra pessoa? Poderia. Mas poderia ter sido 1 minuto a mais, e aí esse 1 minuto a mais eu poderia não ter, né? Então, assim, tudo isso eu falo, ó, gente, é obra de Deus. Para mim, o que eu passei, possa ser que tem pessoas que vão achar, pode ser que tem pessoas que acham exagero, mas para mim, o que eu recebi é um exagero mesmo de dádiva, sabe? De gratidão. Eu devo, meu coração, todos os dias deve, assim, eu não posso de maneira nenhuma, em todos os dias, eu deixar de agradecer a Deus. Por estar vivendo mais um dia, por estar sendo uma pessoa, por eu estar achando que teve meus limites, você acha que eu não já tentei, durante esse 1 ano ou mais, superar alguns medos que eu tinha, superar algumas coisas que eu tinha, algumas birras, Ei, não, ó, vamos viver em paz, vamos tentar viver melhor. Então, assim, eu tive que me mudar. Sim. Eu tive que me deixar o que eu achava que para mim era ideal para mim, eu tive que rever e falar, não, isso não está somando para todo mundo. Porque não é somar só para mim. É somar com quem eu vivo. No meu cotidiano, na minha rotina, eu tenho que somar todos os dias. Então, eu tenho que ser uma pessoa melhor, não só um ser humano melhor, assim, para a sociedade ou para mim mesmo, mas também para a minha casa. Eu tenho que ser, né? Então, eu tenho que ser melhor. E nisso, e tenho que ser melhor também, cada dia mais, preparar para que Deus me dê força, sabedoria, que não é fácil, ser uma pessoa melhor para servir a Deus. Exato. Sabe? Porque quando eu cheguei na igreja, 1 ano, assim, praticamente depois que eu cheguei com essa vontade de ter a conexão com Deus de novo, não é que eu era grata, agradecia, mas eu sempre dizia, meu Deus, eu sou sendo ingrata, eu não estou fazendo nada. Então, quando eu fui, na quarta-feira de cinza desse ano, eu fui para a missa, que o padre falou assim, você que veio ao reencontro, para mim, eu senti ali que o padre estava falando comigo. Mas ele estava falando para a igreja toda, mas para mim, eu fazer igual eu peguei para mim. Claro. E fui ao reencontro. Naquele dia, eu já falei, eu não posso ser mais uma pessoa só de banco. De eu ir para a missa, voltar e pronto, sem nada, ou fazer ali Não, vou ver o que é que eu posso ajudar. Foi quando eu fui atrás e tal, entrei na pastoral do dízimo, né? Tentando ajudar. Eu falo, quando a gente chega meio apreensiva, meio que eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu fiz certo, mas ao mesmo tempo, aí a gente começa a ter uma familiarização, né, dentro da igreja ali. Então, assim, a gente se sente mais prestativa, né? No caso, eu acho que para mim foi essa palavra. Eu não acho que tipo assim, então agora parece que eu tô indo pelo caminho que eu acho que Deus também quer. Que a gente seja uma pessoa melhor. Útil, né? E útil, mas seja também na parte espiritual ali, dentro da igreja, que a gente seja também útil ali. Para que a palavra dele não seja simplesmente só na hora da missa, só na hora, né, do então. Eu acho que isso foi o que mais me preparou para mim ter a coragem de vamos dizer, porque eu achava assim, uma responsabilidade muito alta entrar em uma pastoral ou fazer parte de alguma coisa. Mas a vida da gente, nós podemos organizar nosso tempo para tudo. Para tudo. Eu não deixei minha rotina, deixei minha rotina que eu falo, por exemplo, eu não abandonei minha casa, nem minha família, nada. Simplesmente hoje eu só acrescentei. Então, assim, às vezes, o horário que era para mim estar ali
despeça. Não. Às vezes eu tenho um compromisso para fazer, ou ali da igreja, ou eu tenho um compromisso ali da igreja hoje e eu tinha alguma coisa para fazer, eu vou adiantar então minha coisa para mim ter o tempo ali também da igreja. Então, tudo isso a gente tem que só saber se organizar. Mas, assim, se organizar e ter sempre o que a gente não pode perder essa conexão. É com ele que a gente vai sempre viver, assim, os dias, né? Porque, assim, não é que tudo fica perfeito para sempre, mas também não é que tudo fica cinzas para sempre também não. A claridade chega ao escuro e vem, como também a claridade vai apagar um pouco e vai chegar a escuridão e aí vai. Na vida da gente é isso. Isso aí sempre eu tive, né? De eu não desesperar com certas coisas, com certos problemas que vêm, porque assim, só basta a gente dar o tempo ao tempo. E tudo vai cair no seu lugar, só que sempre pedindo a Deus que mostre o caminho. Porque assim, a gente tem que, não é se sentar e esperar clarear o dia. Se você esteja lutando, então você vai para a guerra. Mas que a claridade vai chegar ali, a luz vai chegar, sabe? Então isso eu recebi. Isso eu falo que eu hoje eu posso, igual eu tô falando, muita gente vai dizer, ela vai ser um testemunho, mas é porque eu acho que é por isso mesmo que eu devo ser o testemunho, assim, por isso mesmo que eu não posso ficar, né? A importância do testemunho. Encorajar outras pessoas a levarem adiante. Exatamente. E mesmo você achando que você não é capaz, Deus lhe capacita e lhe mostra que todos nós somos capazes. Aí só basta você a não sair mais dessa conexão com Ele, entendeu? Porque assim, quando a gente recebe, aí você não pode também deixar de dizer assim, eu já recebi. E esquecer que aquilo... Aí você achar que é mérito seu, que é mérito só das... Não, sabe? Então assim, você tem que ser grato. Você tem que ser grato. E eu acredito muito nisso. E a pessoa que é grata, ela vai... a pessoa que é grata a tudo. Eu acho que tudo, ela, assim, grata ao que recebe, grata ao que acontece na vida, tudo, você acaba pensando melhor. Antes de você comentar um assunto, você vai aprender a pôr no lugar daquela pessoa. Aí você diz, meu Deus, eu sou grata a isso, e você me deu essa chance. Então, assim, parece que você muda o pensamento, né? Foi essa a minha concepção comigo. Então, assim, eu mudei os modos de pensar, os valores, né? Vamos dizer assim, que às vezes você acha que valorizar momentos é bom. É bom sim viver momento, mas valorizar, você dá valor o que realmente tem valor. Valor a gente dá aquilo que nada compra, né? Nada paga, né? Então assim, você tem que valorizar o que você mais preza. Então assim, eu prezo muito viver em família, eu prezo muito eu amo estar com as pessoas que eu amo. Então, assim, eu prezo isso. Então, isso aí eu vou valorizar. Eu vou fazer o possível para viver mais isso, né? Sendo que também eu valorizo também, claro, a conexão com Deus. Então, eu tenho que estar onde? Eu tenho que também estar na igreja. Eu tenho que também estar rezando, né? Fazendo minhas orações, agradecendo a Ele, entregando a Ele e pedindo a sabedoria para Ele. Então, é o que eu faço, eu tento fazer todos os dias. Então, meu povo de Deus, a palavra de hoje é gratidão. Como bem nossa amiga falou, que sejamos gratos a tudo que vem até nós. Dedinha, em nome da Pascom, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por atender o nosso convite e dizer que torcemos muito pela sua família,
pela sua pronta recuperação, que graças a Deus tudo ocorreu bem. E que Deus abençoe cada vez mais e mais a você e toda a sua família. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, né, por esse espaço de estar aqui passando um pouco, né, da minha história, porque, como eu falei desde o início, é muito injusto eu viver o que eu vivi e achar que isso era simplesmente para deixar quieto. Então, assim, o testemunho pode... eu sei que eu acredito muito nisso, que o testemunho que a gente ouve, como a gente está vendo, né, em muitas outras histórias, né, que estão vindo, outros testemunhos, nos fortalece, né? Nos dê a capacidade sempre disso, de nos fortalecer, né, da PASCOM, juntamente com vocês aí, fazer esse programa, esse espaço, e a gente está transmitindo um pouco dessas experiências para que chegue para quem precisa dessa palavra, de esperança, de que muitas das pessoas estejam ali, às vezes esperando assistir uma coisa dessa, para dizer, é desse jeito, eu não posso desistir, isso. Eu não estou só. Porque mesmo quando a gente pensa que está só, Deus nunca nos desampara, nunca estamos só. Mesmo nos piores momentos que a gente pensa que está só, Deus está com a gente, nós nunca estamos só. Assim, eu falo porque nessa experiência que eu tive, foi o que eu mais senti. Eu estava, vamos dizer assim, às vezes eu estava rodeada de pessoas. Mas não, as pessoas, às vezes, eu dizia, não, eu queria ter só um momento sozinha, vamos dizer assim. E aí eu estava só, mas eu não me sentia só. Eu sentia um poder, assim, de Deus. Eu só pedia para conversar com Deus. Porque, às vezes, quando tinha outras pessoas, eu não tinha coragem de estar conversando com Deus. Como eu, às vezes, converso. Então, assim, esse espaço aqui de vocês é muito interessante. Eu acredito que leva, né, um pouco de esperança no coração das pessoas. Amém. E leva um pouco de a gente pensar, leva as pessoas a refletir, de mesmo pensando que não é merecedora, que não é ali, existe sim o lado de merecimento, o lado da misericórdia. Porque por mais que nós não somos merecedores, Deus tem a misericórdia e nos dá o que a gente precisa no momento certo. Ele nos dá o que realmente é suficiente para a gente. Ele vai lhe entregar simplesmente só mesmo o que você necessita. Às vezes você pede um mar, ele só vai lhe dar um copo de água. Mas às vezes você só está com uma sede, que um copo de água vai lhe fazer você fortalecer assim, para milhares de anos. Então, é isso que eu acho que esses testemunhos nos levam, né? A assistir cada testemunho, fortalecer na fé, né? A esperança, porque assim, a fé vem ligada à esperança, né? Então, que chegue às pessoas. Essa mensagem minha hoje é nesse intuito, que chegue no coração de alguém que precise. Amém. Né? Que assim a história seja. sirva de exemplo para alguém, né? De fé e de esperança. Com certeza chegará. Espero que vocês nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais da paróquia, Instagram, Facebook, YouTube. Quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. Que nós possamos, com esses testemunhos, alcançar mais vidas, né? Que o intuito desse programa seja evangelizar,
levar uma palavra de carinho, de apoio, tá certo? Peço que vocês deixem sua mensagem, seu comentário, seu feedback, é muito importante para todos nós da paróquia, tá certo? Conto com vocês, até a próxima, se Deus quiser.